Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos palavras de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. E diz assim: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Né? E hoje nós vamos falar sobre a escolha certa. E lembramos de como Jesus, ele trazia exemplos do dia a dia para facilitar a compreensão do povo daquela época e a nossa também, né? Então, lembramos da passagem exatamente quando Jesus foi condenado, não é? Foi que daí ele foi crucificado, não é? Pilatos lavou as mãos para fugir ou eximir-se, né, da sua responsabilidade. A decisão de libertar Jesus estava no seu poder, como interventor e governador da Judéia, mas o que ele fez? Lavou as mãos simplesmente. Falou: eu não quero essa responsabilidade. Vou deixar essa escolha para vocês. Então, o que ele fez? Colocou Jesus e Barrabás, o ladrão, não é? Como todos nós sabemos. E disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. A escolha de vocês, né? Tirar a responsabilidade dele, sendo que ele poderia ter tomado essa decisão e não o fez. Não fez a escolha certa, não é? E é o que vamos falar hoje, sobre a escolha certa, né? Então, Jesus criava as suas parábolas, moldando sobre os hábitos e acontecimentos do dia a dia para melhor compreensão. E na passagem de Mateus, sobre esse mesmo versículo, lá, só que em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então vamos ver essa porta estreita, não é? E quando Mateus nos fala, palavras de Jesus também, sobre o caminho, não é? Sobre o caminho que conduz à perfeição, veja só, nós temos o nosso modo de viver, mas nós temos dois modos, ou dois caminhos, não é? O do bem e o do mal. Então, por isso que nós fazemos a nossa escolha. E o caminho do bem e do mal é o caminho que os homens devem escolher. E lá no livro Eclesiástico, no capítulo 33, versículo 14, ele diz: diante do mal está o bem, diante da morte a vida, diante do piedoso o pecador, ou diante da luz as trevas, não é? E em Jerusalém, naquela época, a capital nacional famosa, não é? Em todo o mundo antigo e centro da vida religiosa. E ela situava-se, chamava-se, aliás, de Cidade Santa. E hoje ainda continua sendo chamado por muita gente de Cidade Santa, não é? E sobre o Planalto, que estava situada Jerusalém, é quase 1.000 metros de altitude e era cercada por 5 quilômetros de muralhas. E para a sua maior proteção contra os ataques inimigos. E entrava-se por Jerusalém por uma porta larga chamada Porta Áurea, que ao pôr do sol ela era fechada para a sua segurança, né, por motivos de segurança. E os retardatários que vinham então e eram obrigados a entrar por onde? Por um buraco estreito,
não é? Um buraco, uma porta estreita existente na muralha, que chamavam de porta estreita. Por isso que Jesus usou este termo, né? E pela fresta da muralha entravam um a um com muita dificuldade, não sendo possível passar por essa porta estreita sem antes retirar dos camelos, que era o meio de locomoção deles, não é? E eles vinham carregados de coisas, não é? E então eles precisavam retirar dos camelos e os seus jumentos as suas pesadas cargas. Igualmente, nós, que desejamos passar pela porta estreita, temos que nos despojar da sua pesada carga, não é? De inferioridade, como o egoísmo, a desonestidade, a inveja, a maledicência, a vaidade, a ambição e tantas outras imperfeições comuns ao ser humano. Comuns, porém tratáveis, não é? Sendo possíveis de se melhorar. A perfeição é evidente que não vamos chegar, mas podemos nos melhorar, sair dessa vida bem melhor, não é? E como somos criaturas perseverantes, então nos propomos a passar por essa porta estreita. E como nós fazemos isso? Observando a nós mesmos, né? Observando a nós mesmos. É o que necessitamos modificar em nós. Nos vigiando, pensamentos, por isso que a gente insiste, né? Pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos, palavras. Nós temos que vigiar tudo isso. Então, um exemplo, né? Como Jesus usava os exemplos do dia a dia, vamos nós usar dos exemplos do dia a dia para melhor compreensão. Se somos irritados, nos irritamos com qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar atenção. Por que eu fico irritado dessa forma? Né? O que eu tenho que modificar em mim? Modificar o meu modo de ser. Observar. Por que eu me irrito? O que acontece? É o outro que... mas é o outro que me faz me irritar. Porque é ele que fala as coisas para mim e eu acabo me irritando. Não é o outro, é você. O outro não tem culpa de nenhuma. É você que se propõe a modificar. Se você está proposto com o propósito de querer realmente se melhorar, você precisa prestar atenção em você. É essa porta estreita que Jesus fala. Então, necessário fazermos o nosso autoconhecimento. E como que a gente faz isso? Nos observando. Como está o nosso comportamento, as nossas palavras, atitudes, atos, pensamentos, sentimentos. O que é que eu tenho que melhorar aí? Né? É isso que a gente precisa começar a ir observando em nós mesmos. Mas eu preciso ajudar a minha família, meus filhos, meus netos, enfim, meu marido. Ajudar é uma coisa. Querer resolver o problema do filho, do neto, é outra coisa completamente diferente. Porque, vejamos, nós necessitamos trabalhar as nossas imperfeições. E não é só nós. O nosso marido, os nossos filhos, também eles vieram com o mesmo propósito. Então, se queremos resolver todos os problemas dos nossos filhos, maridos, enfim, de quem for, nós não vamos deixá-los crescer também. E a prova virá novamente para eles. Não é? Então, por isso que cada um de nós tem que resolver a sua questão. Nós podemos ficar ali do lado, auxiliando, dando força. Vamos lá, vamos corrigir isso, vamos melhorar. Né? Esse aqui é dar a sustentação, a ficar ali do lado e procurar se melhorar, cada um de nós. Né? Então, não vamos
privar ninguém de cumprir a sua tarefa, né? Então, cada um faz as suas escolhas. As nossas escolhas são apropriadas para a nossa própria evolução, né? E por isso que nós encontramos muitas barreiras nessa porta estreita, que significa o dever e não somente o querer. O dever do quê? O dever que nós nos propomos a nos melhorar. Então, cada um de nós tem esse dever dentro de si. Por isso que nós não conseguimos modificar a ninguém. Não adianta a gente querer fazer as coisas pelos outros. Cada um de nós necessita passar pelo seu cadinho, né? Então, é necessário estarmos alicerçados nos ensinamentos de Jesus para fazermos esse exame paciencioso e as reflexões constantes de quem? Da nossa vida, dos nossos atos, das nossas palavras, pensamentos e tudo. As escolhas são sempre nossas e ao escolhermos é preciso prestar atenção em nossas sensações internas. É isso que faz com que a gente se irrite. Então, prestemos atenção nas nossas sensações internas, como estão, não é? E é nisso que a gente vai trabalhando. Buda disse uma frase interessante: a mente precisa estar presente quando ocorrem os fatos e acontecimentos, e se esvaziar quando eles terminam. Né? Então, quando estamos para resolver alguma coisa, quando escolhemos algo, a nossa mente está ali presente. Mas depois que resolvemos, ela não precisa estar ali. Necessário esvaziar a nossa mente e seguir com outra coisa. Precisamos estar presentes para diferenciar as nossas emoções e saber quando necessitamos tomar uma ação radical ou termos uma atitude de aceitação. Também, isso é muito importante, a atitude de aceitação. Tá? Então, vamos prestar atenção em tudo isso. Porque fácil não é. Porque fácil é o caminho onde nada é exigido, a porta larga. Essa é fácil, não é? Não é exigido nada. Na porta estreita é exigido a nossa melhora. Então, o caminho fácil, nada é exigido. Né? São as sensações agradáveis, de prazeres prejudiciais à nossa própria evolução. Então, essa é a porta preferida por muitos. Mas vamos olhar para nós, né? Importante é a nossa. Então, por isso que Jesus disse, não é? Haverá choro e o ranger de dentes, grandes sofrimentos futuros estarão reservados. É muito triste isso, não é? Mas é a realidade. Jesus usava de sua autoridade para corrigir, para aperfeiçoar cada vez mais. E quando nos despojamos, quando começamos a superar os nossos vícios, defeitos, egoísmos, nós estamos começando pelo mais fácil. E começamos aí pelo mais fácil, né? Até chegarmos o mais difícil para nós, que é ingressarmos pela porta estreita, que vai se abrindo aos poucos para nós, porque tudo nós estamos fazendo para conseguir por ela penetrar. Então é isso. E trouxemos uma frase de Gandhi que é muito importante. Sábio é aquele que retrai seus frágeis sentidos do mundo, como a tartaruga. Ela encolhe seus pés sob a proteção de sua concha. Que saibamos nós também recolher os nossos próprios pés, as nossas imperfeições, para buscarmos o caminho de luz que nos levará à verdadeira felicidade. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.